Carlos Andreasa já está com a gente. Fala, Andreasa, bom dia para você. Agora há pouquinho a Mônica Bergamo falava bastante, né, sobre essa decisão do ministro do STF, Celso de Mello, de abrir inquérito com base nas acusações feitas pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Queria te ouvir também sobre isso. Fala, bom dia, mas a gente tem um monte de assunto, tá? Tudo certo? Tudo bem, bom dia, Sheila, bom dia a todos. O inquérito está aberto, está instaurado. É uma coisa grave, é um elemento importante no quebra-cabeça. Mas há um longo mar a percorrer até que algo disso ganhe materialidade. Como eu já falei aqui, eu considero que o presidente Bolsonaro tem a seu favor, e explora isso, uma espécie de blindagem decorrente da responsabilidade alheia em função da Covid-19, da emergência do enfrentamento da peste. É como se houvesse uma camada de proteção contra o avanço mais agudo de processos contra o presidente, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Parlamento, no caso especificamente do impeachment, porque isso seria um trauma muito grande que poderia empurrar o país para a ingovernabilidade. Nós já estamos quase lá, em meio a uma pandemia, em meio a todos os traumas decorrentes da pandemia. Então, me parece que há essa blindagem e que o presidente opera bem a compreensão de que essa blindagem o favorece, daí porque se dedica agora a cooptar o Centrão, como já falamos aqui várias vezes, para si, porque lá na frente, quando essa blindagem cair, quando nós tivermos vencido e venceremos a Covid-19, tudo, não importa se no Supremo ou um processo de impeachment no próprio Parlamento, tudo será decidido no Congresso Nacional. Então o presidente tenta robustecer a sua posição. Mas vamos lá, vamos supor que no final desse inquérito, da investigação pela Polícia Federal, que não há tempo determinado, pode levar bastante tempo, o Augusto Aras apresente a denúncia. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui sobre o fator Aras, né? O Augusto Aras, até aqui, tem se comportado como ministro do governo Bolsonaro e não como procurador-geral da República. No último caso que houve de denúncia contra o presidente da República, entre a instauração do inquérito e a oferta de denúncia, levou um pouco mais de um mês. Eu fiz esse levantamento. Era o caso Temer, né? E o denunciador era o Rodrigo Janot. Mas o Augusto Aras parece se comportar de outra maneira. De modo que a tendência maior é de acomodação, a tendência maior seria de, até considerando a proximidade de Aras, a proximidade bastante questionável de Aras com o presidente da República, de arquivamento do processo. Porém, se ele apresentar a denúncia, o Supremo recebe e imediatamente o Dias Toffoli, presidente, remete para o Parlamento. E aí é aquele processo que nós vimos com Michel Temer, CCJ, o parecer da CCJ, depois plenário da Câmara, e para que não seja denunciado, o presidente da República precisa de apenas 171 votos. Né? Para não ter isso, é preciso ser muito fraco, ter a popularidade muito baixa, e Bolsonaro não chegou a esse ponto ainda. E, repito, tem o processo de cooptação do Centrão, em que ele está profundamente investido. E se ele conseguir, talvez ele ganhe tempo aí. Ao Centrão interessa manter o presidente da República no poder. Né? É aquela lógica da política, que serve para a empresa também. Você não faz aliança, não chama os parceiros no começo do projeto, em função, portanto, de um projeto. Faz no desespero, como faz Bolsonaro agora. Nessas circunstâncias, mostrando fragilidade, paga um preço mais caro, talvez por um período mais longo, sem garantia de que lá na frente receba o que comprou. Mas a aposta do presidente é essa, e o Centrão sabe dançar bem esse jogo. Vamos ver para onde vai. Agora, esse cenário todo aí explica o que a Carla observava mais cedo, o novo personagem, não é exatamente novo, mas uma versão de Rodrigo Maia, paz e amor, quer dizer, mais apaziguador, com um discurso mais sereno, sem conflito direto com o presidente da República? Sheila, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem seus próprios problemas, né? É evidente que, nesse momento, qualquer um no lugar dele, penso assim, preferiria que a bucha ficasse com o Supremo. Já que o Celso de Mello instaurou o processo e foi deflagrado esse processo, por que trazer para a Câmara o protagonismo de um processo de impeachment, se você pode simplesmente ser aquele que recebe e tem que fazer avançar ali dentro? Além disso, e isso é o mais importante, o Rodrigo Maia está pressionado pela investida de Bolsonaro sobre o Centrão.
Né? O cálculo do Rodrigo Maia deve ser mais ou menos o seguinte: o presidente tem o peso da caneta, está abrindo o governo, blocos inteiros entregues para as lideranças do Centrão. Isso significa que Rodrigo Maia perde base de apoio, a base de sustentação, ou estremece um pouco a sua base de sustentação. Se ele toca per si, liderando um processo de impeachment e perde, né, e o impeachment não é aprovado, a derrota do Rodrigo Maia será tremenda, considerando o fato relevante de que Maia quer controlar a sua sucessão. Esse processo já foi deflagrado. A cooptação do Centrão por Jair Bolsonaro também é uma cooptação que bota Bolsonaro no tabuleiro para fazer a sucessão de Maia. Tem uma disputa entre Bolsonaro e Maia sobre quem vai comandar a Câmara no próximo período, a partir de 2021. Então, o Maia tem muitos problemas para comprar essa briga, não está numa posição fácil. Daí porque acho até que usa esse discurso, não que ele não tenha responsabilidade, mas usa também o discurso de que não é o momento, temos uma pandemia, é perigoso, pode ser uma crise dentro da crise. Eu acho que o desenho seria mais ou menos esse. Ontem o presidente da República fez um pronunciamento, uma entrevista coletiva, na verdade, ao lado de ministros do governo, ministro Paulo Guedes, digamos que reempoderado pelo presidente da República, porque o presidente deixou muito claro, quem manda na economia do país é Paulo Guedes. Estavam ali também o ministro da Agricultura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ministro Tarcísio, enfim, e o presidente dando total liberdade para o ministro, total liberdade, pelo menos em discurso, para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para além da repercussão econômica sobre a qual a gente já falou aqui, esse também, além de um aceno para o mercado, é um gesto político também, né, Andreasa? Eu acho que é 100% um gesto político, né? É preciso avaliar o que significa o presidente da República precisar vir a público para prestigiar o seu ministro da Economia. O que isso quer dizer? O que se quer comunicar? Quer comunicar que Paulo Guedes é forte, que, portanto, a política econômica de Guedes é forte. O que se comunica que é o problema? Para mim, se comunica que o gato subiu no telhado. Essa nunca foi, Sheila, uma relação orgânica, né? É uma relação precária, com fundamento eleitoral. Bolsonaro entendeu que precisava vender confiança para o mercado, para o que chamemos aqui de elite, e entendeu que Guedes era esse elemento, e foi muito bem sucedido nisso. Mas Bolsonaro é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Isso já tem uma história. Bolsonaro é Brasil grande, não é reforma liberal. Bolsonaro é milagre econômico, milagre bolsonarista. Não é diminuição do Estado, política de rigor fiscal. Então, cedo ou tarde, esse conflito viria. O ministro Paulo Guedes cometeu um erro grave de ter botado o sarrafo das suas promessas muito lá em cima. E não entregou, sejamos sinceros, antes da Covid-19. Não vamos deixar que a peste haja retroativamente para limpar a barra dos outros. A gestão do Paulo Guedes tinha muitos problemas. Houve o engano da reforma da Previdência, como se aquilo fosse, olha, realmente vai funcionar essa mistura. Mas a reforma da Previdência já estava aprovada como centrada na consciência social, portanto, aprovada no parlamento desde o governo Temer. Isso era uma questão que aconteceria qualquer que fosse o governo. O mérito do governo Bolsonaro é a qualidade do projeto. Mas a aprovação da reforma da Previdência criou uma ilusão de que seria possível um governo reacionário, populista, de natureza, obviamente, autoritária, cujo presidente é um gerador de crises, promover um pacote de reformas estruturais liberais que dependem de estabilidade. Isso não era possível e se verificaria em tempos de paz. Sob a pandemia, sob a peste, só, a meu ver, se precipita um processo que tornará a política de Paulo Guedes descartável, porque o presidente da República vai tomar gosto, eu aposto, vai tomar gosto por gastar, vai tomar gosto por injetar dinheiro na economia. É da sua natureza. Já estão emergindo aí figuras importantes. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, Rogério Marinho, o próprio Tarcísio Gomes de Freitas. Esses aí, numa linha desenvolvimentista, parecem indicar o futuro do que será a economia no governo Bolsonaro. O Guedes pode ficar. A decisão de ficar ou não, a meu ver, sempre é do ministro. Não vejo o Bolsonaro demitindo o Guedes, mas fica bastante limitado. Ontem, aliás, nessa declaração que você fez referência, enquanto prestigiava Paulo Guedes, esvaziava Paulo Guedes, dizendo que com funcionalismo público não se mexe, matando a prometida reforma administrativa. Então, o gato subiu no telhado, Sheila Magalhães. Muito bem. Carlos Andreasa, um beijo para você. A gente volta a se falar amanhã. Até. Beijo, tchau. Tchau.